Oi, gente, tudo bom com vocês? Quero agradecer primeiro por todo mundo que se inscreveu no canal e hoje eu tô aqui para fazer um vídeo desse livro incrível chamado O Problema dos Três Corpos, do Cixin Liu. Você quer suspense, mistério, ação, vida extraterrestre, física, ficção científica, tem tudo aqui. O Sol é o fator decisivo desse livro que diz muito sobre o título e sobre 200 civilizações existentes no mundo. Vem comigo então conferir. E antes de começar a falar sobre esse livro, eu queria pedir alguma indicação para vocês, se vocês souberem. Eu sempre gostei muito de Segunda Guerra Mundial, já comentei aqui, acho, todo mundo que me conhece sabe, mas eu me dei conta de que eu nunca li nenhum livro do ponto de vista dos alemães, né? Então eu sempre li do ponto de vista dos oprimidos. E aí eu queria que vocês, se vocês já leram algo bacana, se vocês conhecem algum livro do ponto de vista dos alemães, deixem nos comentários aí que eu vou adorar ler. Eu fiquei com essa curiosidade, estava pensando isso essa semana, fiquei na curiosidade de ler alguma coisa do ponto de vista de quem era do país lá de Hitler, do nazismo, né? Então agora vamos começar falando desse livro, O Problema dos Três Corpos, do Cixin Liu. Espero estar falando corretamente, porque o autor merece créditos. Foi publicado em 2016 pelo Suma das Letras, que é um selo da Companhia das Letras, né? É o gênero ficção chinesa, né? O autor é chinês. Ele é o primeiro autor, não escreve em inglês, a ganhar o prêmio Hugo, então isso diz muita coisa sobre a capacidade dele, né? Ele só escreve ficção científica. No final do livro, no pós-fácil, ele esclarece para a gente como que foi que despertou essa vontade dele em falar no assunto, né? A gente vê que ele é apaixonado por ficção científica desde criança, é muito bacana conhecer um pouquinho, tá? Ele é o autor mais conhecido de ficção científica na China, então ele é muito bom mesmo no gênero, e não é um gênero que eu costumo ler, quem me conhece sabe, mas eu fui na biblioteca, eu já comentei no vídeo anterior, e aí eu vi esse livro na prateleira e a capa, o título, a contracapa me chamou bastante atenção na leitura. Tá? Tem uma coisa muito legal aqui, deixa eu ver se dá para pegar. Ele pede para a gente acessar esse trescorpos.net. Esse é um jogo que faz parte do livro, que eu vou explicar mais pra frente, mas aí como eu sou muito curiosa, eu acessei o site, vamos ver se dá pra se dá pra ver, ó, trescorpos.net. Tá vendo? E é igual a capa do livro. Só que dá um certo medo, né? Pra quem leu e sabe do jogo. Eu tentei entrar, mas tem que fazer login e senha, quem sabe? Se eu fizer depois, eu conto pra vocês. Então, assim, o livro ele desperta o interesse do leitor logo no começo. Abrindo, a gente descobre que se trata de uma trilogia, então eu vou ter que conseguir os outros dois livros, porque eu gostei bastante, tá? Embora não seja um gênero que eu conheça muito, que eu costume ler, eu achei ele muito bem escrito, muito fácil. Falando um pouco da escrita, embora ele seja em terceira pessoa, que não é o meu gênero favorito, as letras não são muito pequenas, margens são medianas, então você consegue ler aí as 316 páginas tranquilamente. Eu li em 3 dias, para falar a verdade, né? Terminei ontem. E vamos lá, começando a falar. Ele parte de três. Ele começa na China de 1967, mas ele se passa em três épocas diferentes, tá? Na China, em 1967, além de tudo, o livro ele é histórico porque ele conta bastante a história da China. Ele conta os tempos antes de Cristo, durante a narrativa. Ele conta sobre a mitologia chinesa. Ele conta assim uma série de coisas. Fala sobre budismo também, uma série de coisas muito bacanas, porque a gente aqui do Ocidente, a gente não conhece muito, né? A China, que é aí um país totalitário, a gente não conhece, então é um livro que eu gostei bastante, até por ele ser didático mesmo, histórico, né? E o que foi a Revolução Cultural? A Revolução Cultural, na verdade, ela visava tomar o poder
foi uma revolução da classe, não sei se estou falando corretamente, mas de uma classe mais abaixo, e perseguidos foram aqueles que eram professores, físicos, todo mundo, cientistas, políticos, eles é que eram os perseguidos. E começa a história com o pai de uma das principais personagens, que eu anotei aqui, que é o Ye Zetai. Ele era um físico muito importante, ele foi morto por algo. A filha dele, a Ye Wenji, ela era astrofísica e ela fica revoltada com o que fazem com o pai dela. A família, a mãe e a irmã dela se voltam contra o pai, delatam o pai, né, para os revolucionários. E aí ela só tem uma opção. Ela é mandada para a base Costa Vermelha para fazer experimentos lá e ela se vê sozinha no mundo, totalmente sem perspectiva de vida, mas é lá que o livro realmente começa a ter fundamento, né? A Revolução Cultural era uma briga entre a União Vermelha e a Brigada de 28 de Abril, mas tem, assim, tem muita coisa para falar sobre essa briga aí mesmo, né? Na época. E aí, a segunda parte do livro se passam 40 anos, a Ye Wenji vira uma professora de faculdade, e aí ela se aposenta. E aí, na segunda parte do livro, a gente conhece o protagonista, na minha opinião, foi o protagonista, né? Que é quem aparece em todos os momentos do livro, que é o Wang Miao. Acho que é isso, gente. Eu tive muita. A minha maior dificuldade foi para entender alguns termos usados no livro, porque o livro fala muito sobre física, mas também foi com os nomes chineses. Então, o Wang Miao, ele era um pesquisador de nanomateriais e de repente ele começa a ver uma contagem regressiva pelos olhos, para onde quer que ele olhe. E aí ele vai em busca de descobrir o que está acontecendo. E aí tem muitos personagens importantes na história, tá? Mas se eu pudesse falar assim, o que contém o livro contém de tudo, gente. O livro contém é, busca de vida fora da Terra, alienígenas, jogos de computador, que é esse Três Corpos, ele é um jogo onde a pessoa se veste com um traje V e joga numa era caótica que mescla entre a era caótica e a era estável, que passa pelos milhares de anos desde que o mundo é mundo, tá? Então, assim, tem muitos elementos mesmo de física, de química que eu sou totalmente leiga, eu tive um pouco de dificuldade de entender, tá? Todas as pessoas na área, você se sente meio que assistindo o Big Bang Theory, sabe? Só que ainda é um pouco mais fácil a série, na minha opinião. Mas você consegue entender, assim, no decorrer do livro, exatamente a, a proposta, o que está acontecendo. Tem um plot twist muito bom na página 200, eu sempre gosto de falar isso, que é uma reviravolta, uma coisa que eu não esperava, tá? E é muito bacana. Conta a história de vida da Wei Wenji, Ye Wenji, que é a astrofísica, a filha, né, do físico morto. Conta toda a história de vida dela e ela é uma personagem chave na história mesmo, no decorrer, tá? Fala um pouco de engenharia elétrica, ciências da computação, isso eu tô pegando aqui na cola porque é muito difícil. Mas vamos lá. O Wang Miao, que é o protagonista, ele descobre uma, como se fosse uma seita, uma organização chamada Fronteiras da Ciência, que estudiosos renomados que acreditam no fim da física, acreditam que a física não existe, não faça sentido, tá? É uma organização também chamada OTT, deixa eu pegar aqui, OTT, que é a Organização da Terra Trissolares, tá? E dentro desse grupo ainda tem os adventistas contra os redentistas. Então, assim, é uma disputa muito doida no livro, tá? Mas basicamente o livro busca vidas extraterrestres, como se a humanidade, eu gostei muito disso, gente. Fala muito assim
do quanto o ser humano tem deixado de ser ser humano, enquanto na busca por uma vida confortável a gente destrói o nosso planeta, o nosso meio ambiente, o quanto somos egoístas. É um livro também para analisar mesmo que passa a humanidade, para onde a humanidade está caminhando. E esses físicos do Fronteiras da Ciência acreditam que a humanidade não tenha mais jeito, que os homens não tenham mais, homens, mulheres, não tenham mais jeito, que as pessoas deixaram já de ser humanas e de merecer a vida há muito tempo. Então, eles começam a buscar contato com vidas extraterrestres e no decorrer da história, eu não posso falar muito também para não dar muito spoiler, mas no decorrer da história fica o questionamento, né? Essas vidas extraterrestres, elas ajudariam os seres humanos da Terra ou prejudicariam, né? E ainda é o que a história tem muitas histórias dentro de si própria. Então, enquanto o Wang Miao ele busca descobrir o que significa essa contagem regressiva, que pode significar aí o fim da Terra, eu acho que não é spoiler falar isso, né? E aí ele vai descobrindo como aconteceu isso, né? O livro ele termina em aberto, por se tratar de uma trilogia, mas você descobre muita coisa no decorrer das 300 páginas, fica explicado bastante coisa, mas o livro fica em aberto, você não sabe aí o que vai acontecer com a humanidade. Aí você tem que ler o segundo livro, né? Vou procurar ler também. Mas assim, no jogo tem filósofos conhecidos também que participam desse jogo. É um jogo que se passa fora da Terra, mas que tudo que o Wang Miao faz dentro do jogo tem relevância na vida dele. E eu quero comentar que o único ponto assim que eu achei que o autor pecou um pouco foi que durante a história a esposa do Wang Miao ela meio que some. E não é porque ela some que acontece algo com ela, não. É como se o autor tivesse esquecido da existência dela e aí ela desaparece, tá? Agora eu vou falar um pouquinho do meu personagem favorito, tá? Que é o Dashi. Como que é o nome completo dele, meu Deus? Shi Qiang ou Dashi, tá? Ele é um capitão de polícia que ajuda aí o Wang Miao durante um tempo. A gente não sabe aí se ele é vilão, se ele é herói, qual que é a dele. Eu gostei muito do jeito peculiar dele. Ele é meio desaforento, não liga muito para as normas. E foi o personagem que eu mais gostei. Não sei se alguém concorda comigo, alguém que leu. Eu gostei muito do Evans. O Evans é um rapaz que estuda biologia, que tem interesse em resgatar, em cuidar e não deixar espécies serem extintas do planeta. E essas espécies, estamos falando de insetos, mamíferos, enfim, da população, dos seres não humanos, não pensantes. E eu comecei gostando muito dele, tá? Pela forma que ele enxerga o mundo. O pai dele é bilionário, mas ele não respeita nada porque o pai é dono de petróleo e destrói o meio ambiente e ele vai contra o pai, contra tudo isso. Só que ele dá uma surtada, não vou falar, né? Leiam. Ele dá meio que uma surtada aí, e aí por isso que ele também não foi o meu personagem favorito, mas por causa disso. Mas o livro, assim, gente, é maravilhoso, tá? É muita história, você tem que. É mais um livro onde você tem que ler prestando bastante atenção. A única parte que eu tive dificuldade foi com a física, porque eu sou bem leiga, mas é um livro que você não precisa ser estudioso nem ter um QI acima da média para entender. Então, é muito bacana, gostei bastante. Não tem um trecho preferido. Eu acho que o livro fica melhor no final, como a maioria dos livros, né? Mas não tem um trecho preferido. E acho que é isso, sim. Ele faz a gente analisar mesmo até onde somos civilizados, o que buscamos, o que é importante. E no meio aí desse jogo do que é real, do que não é, de quem você pode confiar, de quem você não pode, quem tá certo, quem tá errado, a gente conhece muito da história da China,
de 1967 para cá, principalmente, que é um país, né, para quem não sabe aí, do comunismo, né, voltado para o comunismo. E é muito bacana, para pensar também nessa questão de revolução e de quais as vozes que devem ser ouvidas, eu diria. Então é isso, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês leiam o livro, porque é muito bacana, tá? Eu não vou dar nota 5 para ele, por causa dessa minha dificuldade com a física, mas eu dei nota 4 para ele no Scooby, tá? E merece todo o crédito possível. Eu adoro ler coisas novas, além de ser uma ficção científica com vida extraterrestre, ainda é de um autor chinês, ainda você conhece um pouco do país. Então, é cultura, tem que ser lido e é isso, gente. Se vocês gostaram, se inscrevam no canal se não forem inscritos ainda. Se forem inscritos, deixem seu joinha, comentem abaixo o que vocês acharam da resenha e da leitura, tá bom? E a gente se vê no próximo. Beijo, tchau!